Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 6, eu quero ler alguns versículos aqui que eu diria até uma criança sabe. Não precisaria você nem abrir a Bíblia, porque é a primeira coisa que nós aprendemos quando criança, e nós como pais ensinamos aos filhos. E quando eu digo nós, eu não me refiro somente a nós cristãos, porque esta palavra que eu vou ler, esse texto que eu vou ler, era Jesus ensinando. Até porque no livro de Lucas, a versão de Lucas diz que o discípulo perguntou, ou pediu isso a ele: ensina-nos a orar. Mas a versão que eu vou ler está aqui no livro de Mateus, do verso 9 em diante. Esta oração, como eu estava dizendo, não é só referente a nós. A gente poderia dizer que é uma oração universal. Até quem não serve a Deus, até quem nem acredita em Deus, conhece essa oração. Diz assim, o versículo 9 do livro de Mateus, capítulo 6. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Pode haver alguma variação entre uma versão e outra, mas se eu pedisse aqui que você, estando com a sua Bíblia fechada, nós repetíssemos essa leitura que eu fiz, eu tenho certeza que tiraríamos letra. Todos nós a conhecemos de olhos fechados, de cor e salteado. Bom, vamos lá. Todos nós conhecemos, mas a minha pergunta nesta noite é: será que eu vivo esta oração conforme Jesus Cristo deseja? Ou no momento em que ele estava ensinando os discípulos, ele desejou que os discípulos vivessem? Será que quando eu me proponho a fazer esta oração de joelhos ou não, eu a faço da maneira que Jesus realmente espera que eu a faça? Vamos ver. Vamos ver. Nós vamos analisar trecho por trecho. O verso 9, portanto, começa a oração desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira parte, Pai nosso. Quando nós oramos e nós começamos esta oração dizendo Pai nosso, na realidade a gente não está pensando no nosso. A gente está pensando no eu. Meu Pai. A gente ora no coletivo, mas a gente pensa no individual. Quando eu busco algo em Deus, como Pai, eu busco para mim. Senhor, minha esposa está precisando de uma porta de emprego e ela fez uma entrevista, e eu não quero me preocupar com os demais que fizeram entrevista, mas com ela, que ela passe nessa entrevista
porque o Senhor é o meu Pai. Os demais eu não quero saber. Meu filho precisa fazer a faculdade e que ele passe naquela faculdade pública e que ele faça e seja um dos primeiros em todas as vagas que tem, que são limitadas, mas que ele seja um dos que esteja lá. Mas e os filhos dos outros? Não, porque o Pai é meu. Eu oro Pai Nosso, mas eu penso de forma individual. Nós, igreja, pensamos de forma individual. Não me importo com os demais. E me lembro agora, dizendo essas palavras, de um pastor amigo lá em Guarulhos, pastor Heber, que dizia assim: eu passei a noite toda estudando, semanas e semanas estudando para prestar aquele concurso, aquela prova, mas eu não sirvo a Deus. Aí um cidadão, ou ele, ou no caso, no exemplo que eu dei, tem um filho, começa a orar: Senhor, que eu possa passar nesse concurso. Ora, Deus seria injusto, porque eu professo a fé e porque eu digo que Ele é o meu Pai e não é o pai do outro, porque eu poderia usar até uma expressão aqui que é muito conhecida, um ledo engano. O Pai não é só nosso, porque nós somos cristãos, ou porque nós aceitamos Jesus. O Pai é Pai de todos, até do bandido lá fora que eu menosprezo, que você menospreza. Ele é Pai de todos, é o Pai celestial. Não é Pai porque eu recebi a fé e resolvi aceitá-lo e caminhar nos seus caminhos. Não é Pai porque eu obedeço, porque eu me batizei. Ele é Pai porque Ele é o nosso Criador, é Ele quem nos fez, Ele quem nos projetou. Então o pastor Heber perguntava: Deus seria injusto? Aquele que diz ser cristão, que seja cristão realmente, não apenas diz que é cristão, mas apenas orou, não passou semanas e semanas estudando, não queimou a pestana, como nós costumamos dizer, mas como ele acredita em Deus e Deus é o seu Pai, ele apenas dobra os seus joelhos e diz: Senhor, que amanhã, quando eu for fazer o teste, eu seja um dos candidatos a ser aprovado. E aquele que não serve a Deus, aquele que não professa a mesma fé, por assim dizer, passou semanas e semanas estudando, não, esse... E aí a pergunta é justamente essa: Deus seria injusto, pastora Marli, em dar aquela vaga, porque eu sou filho, porque Ele é o meu Pai, porque nós oramos Pai Nosso, então não tem para ninguém, que é nosso. E eu insisto em dizer, não é dos outros, é meu Pai. E a pergunta que fiz no início faço novamente: seria isso que Jesus quis passar quando Ele ensinou aos discípulos e chegou até nós esta oração? De que eu, mesmo dizendo no coletivo, eu estou pensando em mim e não em nós. Eu estou pensando no eu estou pensando no que me pertence, naquilo que é meu. Vamos prosseguir. O verso diz assim, então: santificado seja o teu nome. Significa que o nome do nosso Deus, Ele está acima de qualquer um, acima de todos. Não é um nome qualquer, até a palavra nos ensina que nós não devemos falar o nome do Senhor em vão. Não é um nome que deve ser mencionado de qualquer maneira, ou de forma, num sentido assim de brincadeira. É um nome que tem que estar acima, sendo respeitado, tendo toda a reverência possível. Não que o meu nome, o teu nome não deva ser respeitado, mas que o nome dele... Podem até fazerem brincadeiras comigo, com o meu nome, trocarem o meu nome. Quantas vezes eu não tenho que, no serviço, repetir várias vezes o meu nome, até que a pessoa não entende, e aí eu falo assim: você conhece o Chico Anísio? Conheço. Então, tira o Chico, é só o Anísio. Anísio, por que me chamam de Acrísio, Alídio, mas menos Anísio? Aí eu tenho que falar: Chico Anísio. Aí a pessoa...
o som é comum, aí entende. Se há uma coisa que a gente zela é pelo nosso nome, até na escrita. Se alguém escreve o meu nome errado, eu falo, olha, não é com S, é com Z. Fala se não é assim com você. Se alguém escreve o meu nome com Z e coloca acento, eu falo, não tem acento, é só os pinguinhos nos is. É assim ou não é? Esses dias, a gente, quando voltou da pandemia, está usando praticamente todo mundo usando como mecanismo de comunicação o WhatsApp. E a gente lá na recepção precisa mandar mensagem para outras pessoas do setor, e até para hóspede também. E tem uma moça lá no setor de reservas que se chama Verusca. Só que a escrita não é Verusca, é Verushka, talvez... qual a origem desse nome? Grega, romena, não sei, mas tem um CH lá no meio, tem um K, então para que a gente não erre, só coloca V, o restante ela já sabe, porque eu tenho certeza que se a gente for escrever o nome Verusca, como a gente pronuncia, como seria no nosso português, ela vai dizer, não é assim, porque é uma coisa que a gente zela. Quantas fichas de hóspede que eu não preenchi, e quando entreguei para o hóspede assinar, ele falou assim, olha, o meu sobrenome não é assim, está escrito errado. Não são 2 L's, é um L só, não é um L só, são 2 L's. Agora, imagine, nós humanamente dizendo, fazemos isso, imagina quando a gente se refere ao nosso Deus. Santificado seja o teu nome, esteja sobre todos. Prossegue o versículo dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente fala em reino, a gente fala em domínio, em um sistema de controle, um sistema de autoridade, um sistema de comando. E aqui na nossa oração, ou nessa oração que Jesus está nos ensinando, Ele diz que o governo aqui na terra seja como é aí no céu. Assim como tu reinas e tu governas os céus, seja assim na minha vida. Aí uma pergunta que a gente poderia, ou muitas perguntas que a gente poderia fazer: existe injustiça no governo celestial? Não. Então no nosso governo também não deve haver injustiça. Existe corrupção no governo de Deus lá no céu? Não. Então no nosso meio, no nosso modo de viver, seja o governo na nossa casa, na nossa empresa, no nosso negócio, tem que haver justiça. Tem que haver não corrupção. É isso que esta oração ou essa frase em si está nos dizendo. Se eu pratico diferente disso, então esta oração para mim está sendo apenas, seria uma vã repetição. Eu estou apenas dizendo ou orando como todo mundo ora, apenas por orar, ou como aqueles que costumam deixar a Bíblia aberta no seu comércio, na sua casa. Não tem valor algum. Ah, pastor, mas parecia ser tão fácil. O pastor fez a leitura do Pai Nosso. Queridos, mas existe uma responsabilidade muito grande da nossa parte. Tem que existir uma responsabilidade muito grande da nossa parte quando a gente ora essa oração, porque eu estou declarando que o Pai é nosso, não é meu. O Pai não é seu, é nosso Pai. O Deus não é o meu Deus, porque é o meu Deus, o Deus é nosso. É porque a gente quer individualizar, não é? A gente quer, como é que no mundo empresarial tem uma palavra específica, ninguém mais pode fazer, é só aquela empresa que pode fazer. Nenhuma outra empresa mais pode comercializar aquilo. E nós fazemos isso com o nosso Deus também. Ele é nosso Deus, não é Deus dos outros. Ou nosso no sentido, quando a gente individualiza. É monopólio, essa palavra que eu estava procurando. Se é que Deus pode ser monopolizado, a gente faz. E aí a gente tem que ter responsabilidade, como eu estava dizendo, que o governo teu, assim como é aí no céu, seja aqui na terra também. Então pare para pensar se as suas atitudes, as suas ações, quando você tem
a autoridade nas suas mãos, como é que você está agindo? Com autoridade ou com autoritarismo? É diferente. Porque se houver o autoritarismo, você está fugindo. Se houver injustiça, você está fugindo. Se houver corrupção, se houver aquele jeitinho que a gente costuma dizer, o jeitinho brasileiro, a enrolação, a englomação, então não é o governo de Deus que está governando. É no mínimo o governo terreno ou o governo do mal. Que o nosso reino, que o nosso governo, se é que eu estou fazendo com toda a sinceridade esta oração, se é que existe do fundo da minha alma a vontade mesmo, a sinceridade, a humildade mesmo, de quando está orando, eu não estou orando. Percebem que até agora a oração, a gente não falou nada, na verdade, da gente. A gente está falando do Pai. Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. A gente não orou ainda por nós ainda. Porque primeiro a gente chega diante de Deus exaltando o nome dEle, bendizendo o nome dEle, ou dizendo essas palavras mesmo: Senhor, Tu és santo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. É dEle, é para Ele. A outra parte vem dizendo assim, versículo 11: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Irmão, é tremendo isso. Percebam que sempre é no plural, é o nosso. Mas a gente quando ora, eu fiquei meditando, Senhor, é verdade isso. A gente quando ora, a gente pensa no nosso, na minha casa. Se a casa do meu irmão não tem, o problema é dele, porque o pai não é dele, o pai é só meu. O pão nosso de cada dia, se eu tenho, não me preocupa, não me entristece em saber se outro não tem. É porque ele não soube orar, porque o pai não é dele. Se a minha família, se a minha casa, se os meus estão ótimos, estão bem, estão vivendo, por que eu vou me preocupar com o meu irmão que não tem, ele não tem, sabe por quê? Aí a gente vai justificando. Eu não acredito que Jesus pensou nessas justificativas quando Ele ensinou isso, mas a gente vai justificando. Eu preguei e tenho lá no meu canal Pérolas da Palavra de Deus no YouTube, uma mensagem, talvez tenha um ano, onde eu falei sobre os Salmos 133, sobre o salmista quando ele faz aquelas colocações: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce sobre a barba. E depois ele, no terceiro versículo, ele fala: é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. E eu me lembro que nesta mensagem, eu citei mais ou menos isso, que este orvalho que desce sobre o monte Hermon podia ficar só para ele. E eu fiquei pensando, por que o que o salmista faz a comparação da nossa união com o orvalho de Hermon? O que tem a ver uma coisa com a outra, pastor Davi? O orvalho de Hermon podia descer e ficar só para ele. Sabe o que acontece? É que este orvalho, quando desce, quase que o ano inteiro, você pode ver isso na história, o ano inteiro o pico dele é congelado. Então, quando desce o orvalho, quase que o ano inteiro, evidente, desce e vai regando todas aquelas montanhas ao redor, que são os montes de Sião. Esses montes de Sião, se não há água lá, se não havendo água, evidentemente não vai haver vegetação, animais ali serão raros, só algum tipo de animal que seja de terra seca mesmo. Mas a partir daí, do orvalho que alcança esses montes, aí começa a haver vida nesse lugar. Se não tinha um jardim, agora vai ter. A terra era árida, agora não é mais. A nossa união, ela é isso, que a bênção de Deus que desce sobre a minha vida, não precisa ou não pode, a palavra correta, não pode ficar só na minha vida. Deus não abençoa somente a mim. O pão é só meu, Deus deu o pão para mim, aí algum outro filho dele vai orar e vai dizer assim: Senhor, eu estou passando apuro, está escrito na tua palavra que o justo não vai mendigar o pão, mas olha, está faltando aqui. Aí Deus, na nossa linguagem, né, Deus fala assim: mas eu abençoei o teu irmão, ele não te deu não? Eu dei em abundância para o meu outro filho, que é teu irmão, para que chegasse a providência até você também, mas não chegou não. Talvez Deus indague isso, né?
Porque se eu tenho 10, Deus vai me abençoar para que eu tenha 11, 12, 13. Mas e aquele que não tem nenhum? Não, aquele não tem nenhum, não precisa ter. Ou porque o pai, eu tenho que ser repetitivo. Mas aquele que não tem nenhum é porque o pai não é dele, o pai é só meu. E aí nós que professamos a nossa fé, dizendo que nós somos um só povo, que um povo só o quê, irmãos? Que um povo só o quê? A gente mente para a gente mesmo, fingindo os cristãos. Sabe o que Jesus falou? Quando vós vos amardes uns aos outros, aí saberão que vocês são meus discípulos. E quando que nós vamos poder dizer, Senhor, eu sou um verdadeiro discípulo do Senhor, eu sou verdadeiramente teu filho? Quando eu demonstrar esse amor. Mas esse amor eu demonstro como? Fazendo, agindo. Não é escrevendo ou falando apenas. Porque Deus não olha para o que eu falo, mas para o que eu faço. Eu posso falar muita coisa que eu faço e aconteço e não faço nada, mas aparentemente sim. Mas aí eu engano a quem? Ao homem, porque o homem só enxerga tete a tete. Só que Deus conhece a gente até dormindo, até debaixo d'água, não é? O pão nosso de cada dia. Eu não disse que seria fácil a palavra, né? Também não disse que seria difícil, mas é essa palavra. Perdoa as nossas dívidas, o verso 12. E vou parar por aqui. Perdoa as nossas dívidas. É quando a dívida é nossa só, minha. Mas quando se trata do meu irmão, Senhor, faça justiça lá na vida dele, ó. Porque ele fez isso. As dívidas aqui, irmãos, pode ser dívidas financeiras, pode ser ofensas. Tem outra versão que diz, perdoa as nossas ofensas. Os irmãos entendem isso. Mas a gente quer que seja perdoada quando é da gente para com Deus ou da gente para com os outros. Mas quando o negócio se trata, não, o irmão lá está me devendo, essa dívida eu vou levar para o túmulo. Aí tem aquela história, não vou contar a história porque senão eu vou me alongar. Mas o camarada queria até morrer para saber como que ia ser a situação, ser resolvida lá do outro lado. Porque nem que seja lá no inferno você vai me pagar. Não tem alguém, já ouviu essa fala ou não? Ou será que eu estou trazendo da minha criação aqui? Eu já ouvi alguém dizendo isso aí. Mas nem que seja. Agora, quando é para nós, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, as nossas ofensas. E aí a gente mente, né? A gente mente. Porque aí a continuação do verso diz assim, assim como nós temos, temos nada, a gente perdoa mais ou menos, né, para disfarçar, mas não é isso que Jesus esperava dos seus discípulos, até porque, se a gente não perdoar, a continuação do verso, o texto aqui todo, ele vai dizer assim, como que Deus vai nos perdoar, se a gente não perdoa? Tem um outro texto que fala assim, se você for ofertar, e a gente já vai fazer a parte do ofertório, e você tiver alguma coisa contra o teu irmão, o que você tem que fazer? O que a palavra é? Não é o pastor Anísio que está dizendo. O que a palavra diz? Primeiro, vá lá, peça perdão, e depois você vem e faça a sua oferta, para que ela seja aceita diante de Deus. Você pode até ofertar sem ir lá, mas o efeito não vai ter. Se como semente, que a gente sempre diz, a gente semeia, essa semente vai ser aquela semente minguada, não vai produzir seu fruto. Perdoa as nossas dívidas. É aqui que eu paro. Se na próxima oportunidade de eu estar ministrando, o Senhor me levar para essa palavra, a gente dá continuidade de uma nova reflexão, mas eu vou parar por aqui.